A gente costuma confiar em tudo que vê, mas será que enxergar é só um processo dos olhos? Ou será que aquilo que sentimos também molda a forma como percebemos o mundo? Hoje, o Além das Exceções vai atravessar fronteiras interessantes, aquela que separa ou talvez conecte a visão e a emoção. E para esse episódio, eu convido aqui a Ludmila Beroja. Então, seja muito bem-vinda, Ludmila, ao Além das Sessões. Obrigada, Alissa. A Ludmila, ela é médica formada pela FTC, residência em oftalmologia pelo Hospital Universitário, professora Edgar Santos, título de especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, pelo Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia. Ela é sócia do Conselho Brasileiro de Oftalmologia em Catarata pelo Hospital São Rafael, fundadora e coordenadora do FOCO, do Faco. FACO Clube Bahia. E aí tem muitas especialidades, muitas coisas bacanas, interessantes, principalmente quando a gente fala sobre a visão. Afinal, é uma profissional que cuida diretamente ali com um dos sentidos mais importantes da vida. E hoje eu convidei a Ludmila para a gente falar justamente sobre entre o que vemos e o que sentimos. Essa conexão de saúde ocular com saúde mental. Me fala um pouco, Lud, sobre sua trajetória profissional. Então, já tenho uma aproximação com a oftalmologia desde cedo, porque meu pai é oftalmo, então desde pequenininho eu já acompanhava algumas coisas, assim, via ele indo atender, fazer cirurgia, às vezes ele estava atendendo, minha mãe me levava lá, eu entrava no consultório, aí ficava mexendo nas coisas. Tem uma foto clássica mesmo que eu sempre coloco, que ele está na lâmpada de fenda examinando e eu me esticando para colocar o queixinho para ele olhar, para ver o olho. E aí depois, mas com o tempo, fui gostando cada vez mais ia fazer realmente medicina. Durante a faculdade, acabei querendo fazer oftalmologia muito por causa dessa convivência com ele. Eu ia na cirurgia, já gostava da cirurgia de catarata antes de entrar na faculdade, então já sabia mais ou menos o que é que eu queria ali. Sim. E aí depois fui só seguindo no internato. A gente vê pouco de oftalmologia, mas como eu já tinha essa aproximação, fiz meu internato opcional lá no Hospital das Clínicas, que foi onde acabei fazendo minha residência depois, e que aumentou ainda mais essa paixão pela oftalmologia e por querer fazer com que as pessoas voltem a enxergar. E é isso o legal da catarata, quando você faz a cirurgia, você tira alguém que está com a visão totalmente embaçada para alguém que volta a enxergar e fala que está vendo as cores, está vendo o mundo de uma forma melhor, assim, não tem preço, não tem preço mesmo. Perfeito. Então percebo, né, como o ambiente ele também nos molda, né, Lud? Sim, O seu totalmente. ambiente, o ambiente com qual você cresceu, te aproximou muito da Ludmilla que é hoje, Sim, né? E isso, de alguma forma, trouxe esse outro lado, né, esse olhar para a profissão, para o contexto clínico, para devolver até mesmo a autoestima para uma sim. outra pessoa. Quando a gente fala de visão, a gente está falando apenas de um processo biológico? Não, não. De certa forma também, lógico, a gente não Sim. pode esquecer dessa parte, da parte anatômica e fisiológica do nosso organismo, mas tem toda uma percepção também além disso. Quantas vezes a gente está vendo uma imagem, uma foto, alguma coisa, e a depender da percepção de cada um, você consegue enxergar coisas diferentes acontecendo no mesmo local, sabe? Quando a gente Uhum. está muito estressado, cansado, com noites mal dormidas, a gente acaba não enxergando certas coisas que estão acontecendo também. A visão fica mais Uhum. embaçada, a gente pode acabar tendo dificuldade maior para enxergar de perto, principalmente depois de um dia intenso de trabalho. Então, tem várias coisas que acabam interferindo na nossa percepção do que a gente está enxergando também. Sim, sim, ou seja, a nossa visão ela diferencia, né, de Sim, acordo com o contexto, com o que a gente está vivendo. Isso conta muito sobre a individualidade, né, de cada sim, pessoa, né, o estilo de vida, se tem uma sobrecarga, talvez, né, também. que tudo isso vai influenciando. Então, não se trata apenas de um fator biológico, Uhum. fisiológico, né? Tem outras questões que engloba aí, a gente entra para o campo emocional. Sim. E o quanto as emoções elas influenciam na sua percepção?
Eu acredito que elas têm uma influência grande, até porque às vezes a gente, principalmente quem trabalha às vezes em emergência oftalmológica, a gente chega a atender alguns pacientes com uma queixa muito mais intensa do que realmente está acontecendo. Eu tenho a percepção de os pacientes que sofrem com ansiedade maior, eles acabam sentindo mais, parece uma sensibilidade maior ao ressecamento, as blefarites que podem acontecer, que levam também à piora dos sintomas de ressecamento. Tem pacientes que acabam tendo amarose fugaz também, perdas de visão assim sem explicação específica, que a gente examina, tenta achar uma causa e às vezes não encontra. Fora outras questões de percepção de turbação visual e essas coisas. Lógico que a gente sempre tem que procurar uma explicação orgânica para isso, mas às vezes a gente não encontra. E aí tem que Sim. começar a pesquisar essas outras relações também. Sim, até mesmo dentro dos critérios, né, de diagnóstico de saúde mental, a gente olha muito os fatores ali, os multifatores, né, a questão física mesmo, né, genética, a história de Sim. vida, questões culturais, então é preciso olhar o todo até que a gente chegue realmente ali, né, em um possível diagnóstico, em uma hipótese diagnóstica. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que engloba aí até nesse lugar, né, Lud, do tô enxergando, não tô enxergando, o que é que pode estar acontecendo. E eu já vou puxar logo um gancho, né? Afinal, o Brasil e o mundo têm tido aí uma crescente em relação a diagnósticos de transtorno de ansiedade generalizada e de depressão. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente fala muito sobre o processo onde os nossos pensamentos, a forma como a gente pensa, é o que vai realmente trazer ali as emoções e, consequentemente, o comportamento. E ali entra, né, as respostas fisiológicas, que aí entra estresse, insônia, Sim. tá? E que talvez entre nesse contexto de diminuir ali a visão, de impactar nesse contexto visual. Como o profissional, o oftalmo, ele consegue fazer essa diferenciação, né? A ansiedade, quando é uma Sim. ansiedade de fato. Sim, é difícil, é complexo para, não acho que não é todo mundo consegue fazer essa diferenciação assim, até porque hoje em dia as consultas oftalmológicas terminam sendo umas consultas rápidas, né? Sim, Você não tem tanto tempo assim com o paciente, por isso que eu tenho migrado muito para um atendimento diferenciado, que eu possa ter mais tempo em contato com o paciente para entender o que ele está sentindo, porque a gente, acho que com o tempo a gente perdeu muito aquela questão do conversar. A sim, gente acabou tendo uma consulta muito mais objetiva, né? engessada, né? Exato, aí você não ouve, você não escuta o paciente. Às vezes você pode estar até escutando, mas você não está ouvindo, procurando entender o que realmente é que ele está sentindo. Às vezes a gente até interrompe eles porque não dá tempo deles terminarem de concluir o que eles estão pensando ou querendo Sim, dizer. Quantas pessoas às vezes não sabem explicar nem o que é que elas estão sentindo? Tem essa dificuldade de botar isso para fora. Então, às vezes, você pega um paciente, por exemplo, médicos, qualquer pessoa da área de saúde, por exemplo, que dá plantão. Às vezes vai fazer a consulta de manhã, acabou de sair do plantão noturno. E aí chega lá, tá com a visão embaçada, porque passou a noite em claro, tá cansado, tá estressado. Às vezes ele tá enxergando, mas ele tá tão estressado, tão cansado, que ele não tá nem assimilando direito o que é que ele tá vendo, a uhum, diferença de um grau do outro, aquele, esse ou aquele. Às vezes pode ser uma pergunta bem complexa para depender da pessoa e o nível de estresse que ela esteja. Isso já gera uma ansiedade no paciente também. Eles ficam bem tensos nisso, de se vão saber diferenciar ou não. Então, acho que a gente tem que se colocar também no lugar dele, ter uma paciência na hora desse exame e conseguir entender o que é que ele está sentindo, o que é que ele está passando, sabe? uhum. Sim, então o diferencial realmente é essa parte, né, da entrevista clínica mesmo, do Também. ouvido, do parar realmente para dar Uhum. esse olhar e esse cuidado, porque é claro que as emoções elas estão ali o tempo todo e Uhum. entender esse contexto é desafiador. A neurociência ela mostra que a ansiedade ela altera ali a nosso campo, né, de atenção visual e as nossas percepções, o que pode gerar aquela sensação de estresse aguda e afeta a nossa qualidade de vida, afeta o nosso bem-estar, Sim. gera preocupação e tudo isso vai impactando cada vez mais no nosso cotidiano, nas nossas relações. É, mas é comum,
doutora, os pacientes eles relatarem esses sintomas visuais assim associados ao estresse, à ansiedade, isso é comum de ver? Às vezes eles sentem, mas nem sempre eles conseguem expressar bem o que estão sentindo, sabe? Por exemplo, esse cansaço visual no final do dia, já tem uma demanda muito alta de leitura, e aí já fica com a musculatura do olho mais cansada, mentalmente mais cansado. Às vezes eu fico brincando com o paciente, de certa forma, assim, quando você está o dia inteiro lendo, trabalhando numa coisa, você está no computador, com 300 abas abertas lá, o computador vai ficar lento, e uma hora vai começar a travar. Então você passou o dia inteiro lendo, absorvendo conteúdo, ou até no trabalho mesmo, lidando com milhões de demandas, Sim. chega no final do dia você já está sobrecarregado. O olho, ele só capta a imagem, o que vai interpretar o que a gente está enxergando é o nosso cérebro. Se o nosso computador está com 300 abas abertas a ponto de travar, a gente também não vai interpretar tão bem o que a gente está vendo, assim, tanto da Uhum. percepção quanto do que está enxergando. Então, às vezes, a Sim. qualidade não vai estar tão boa, entendeu? Então, às vezes, eu falo um pouco isso com eles para tentar explicar um pouco o que é esse cansaço visual por alta demanda de uso, entre aspas. Uhum. Seria essa fadiga ocular, Também, isso, exato. né? Que Que é. seria uma forma também, não somente disso, da questão da interpretação neurológica, mas a fadiga ocular está muito também relacionada ao cansaço do músculo do nosso olho, que ele fica ali como se a gente estivesse segurando um copo. O copo, se eu pegar, tá leve, né? Mas se eu passar o dia inteiro aqui segurando um copo, o braço vai cansar, vai chegar uma hora que eu não vou aguentar mais segurar esse copo. Então, a Uhum. mesma coisa o olho da gente. Quando a gente está olhando para perto, esse músculo ele contrai para que a gente possa enxergar o papel. Então, a gente está aqui o tempo todo lendo, vai chegar uma hora que ele está contraído o tempo todo, ele vai cansar também. Assim. E aí, no final do dia, ele já não vai mais conseguir fazer como ele deveria fazer esse controle da contração e do relaxamento para fazer a gente enxergar de longe ou perto, como o foco de uma câmera mesmo. Interessante. Isso me lembra muito que a partir de algum tempo de vida a gente passa a ter essa fadiga, né? Sim, exato. Depois dos Ocular. 40. Que a gente já começa a Esticar o braço. esticar o braço, Exato. né? Já buscar um conforto maior. Tentando afastar mais. E aí é isso, esse músculo já começa a entrar nessa fadiga natural pelo envelhecimento. E os Uhum. pacientes chegam desesperados no consultório. Sim, sim, eu tenho alguns amigos, né? Amigos, vocês aí que estão já nessa fase, o momento é esse de buscar consulta com especialista para ver como é que tá aí esse cuidado com a sua visão. De repente precisa, né, Lud, de um Exato, já. suporte. Uma ajuda de um óculos, uma coisa assim, para não chegar tão cansado assim no final do dia. Sim, sim. Agora uma coisa curiosa, tá, Lud? Até pessoal. Quando eu era criança, eu era louca para usar óculos. Louca. E todas as vezes que eu ia no Não oftalmo, precisava. não precisa, né? Não Uhum. precisa usar óculos, né? Mas criança tem, né? Muito desse lugar do óculos, da aparência. Muitas vezes é sobre estética. Eu acredito que sim. Tem aquela coisa assim deles quererem usar, né? Principalmente quando não precisam, porque na hora que precisa não querem. Tem isso também. Sim. Quando a criança às vezes tem aquela vontade, quero usar, botar um aparelho, quero usar um óculos, acho que é para saber como é. E alguns até Uhum. acham bonito realmente de usar. Tem gente que gosta de usar. Mas o que eu vejo já é mais o contrário. Quem usa quer se livrar deles de alguma forma. Que aí você já começa a observar isso mais quando já está na adolescência, início da idade adulta, que aí eles querem Uhum. realmente se livrar. Até pela questão de começar a namorar, começar a ir para as festinhas, aí quer usar Sim. maquiagem, o óculos já atrapalha. Os Uhum. meninos também querem tirar o óculos, aí tira o óculos não enxerga quem é a pessoa. Tinha Sim. um paciente que eu atendi que ele não queria usar o óculos de jeito nenhum para ir para festinha. Eu falei, menino, você vai pegar gato por lebre. Como é que você vai ver quem é que você tá paquerando na festa se você tá sem um óculos? Olha Aí só. consegui convencer ele a realmente usar o óculos, porque ele não estava enxergando, entendeu? Uhum, sim. E aí vai impactando, né? Nessa relação Sim, também com o corpo, com a autoestima, com a totalmente. visão que vai construindo também sobre si. É claro que quando a gente é criança, a gente tem aquela ideia um pouco fantasiada, né? Escola, amigos, rotina, mas
Em grande parte é realmente uma questão de necessidade. Tem Sim, crianças que sim têm uma necessidade e que é preciso, até porque pode causar aí transtorno de desenvolvimento, né, Lude? sim, E o que vai impactar ali no aprendizado em si, vai impactar na qualidade de ensino, onde que pode trazer aí baixos rendimentos, impactos significativos no processo mesmo de aprendizagem. Então, é importante manter aí esse cuidado, principalmente nessas fases iniciais de vida. sim. Um exemplo que eu gosto muito de dar, eu não lembro se eu já tinha comentado até alguma vez com você, que tem um sobrinho meu, que ele estava na época, acho que com uns 4 ou 5 anos, e ele era bem tímido, se separava do pai ou da mãe, já chorava, não queria ficar afastado deles, e aí todo mundo achava que ele tinha algum transtorno de comportamento, estavam suspeitando se seria algum autismo, alguma coisa assim. Levantaram milhões de suspeitas ao redor dele. E aí eles vieram passar um final de semana, eu levei eles lá no consultório para fazer a consulta que eles nunca tinham feito e tal. Quando eu fui ver, ele tinha -5 de miopia. Ele não estava enxergando nada. Por isso que ele se afastava dos pais e ele estava totalmente exposto a um ambiente que ele não desconhecido. Sim. Então ele ficava com medo e começava a chorar justamente por causa disso. E aí ele não desenvolvia amizade na escolinha, não interagia com as outras crianças direito. Depois que Uhum. ele começou a usar o óculos, é uma criança completamente diferente, sabe? Você chega, percebe a evolução que ele teve, como ele se sente mais confiante, assim, de até sair com os amiguinhos, foi para natação agora, e já tá todo solto, né? Sim. É uma criança totalmente diferente. Então, isso é importante para os pais levarem os filhos sempre para fazer os exames, ou o exame oftalmológico, ver se precisa de algum óculos. Tem algumas doenças que aparecem também na infância, então você precisa ter uma avaliação completa com oftalmopediátrica, é extremamente importante. Ou seja, né, nessa fase que a gente, além do cérebro estar no processo de desenvolvimento, né, Lud, Sim. afeta toda a A relação personalidade que dele tem. também. Sim, sim, afeta tudo. E outra coisa, eles não sabem dizer pra gente que não estão enxergando, porque ele cresceu enxergando assim, pra ele era Normal. normal. Talvez na cabecinha dele ele achasse que a gente enxergava desse jeito também, e era assim. Agora que ele Uhum. sabe como é enxergar bem, ele consegue dizer se tá bom ou se tá ruim, já tem uma percepção diferente da coisa. Sim, e uma coisa importante, né? Até para quem está aí, se tem criança em casa, se tem algum familiar, que seja criança, adolescente, perceba essa questão do aprendizado, né? Se tem dificuldade de aprendizado, se tem dificuldade de manter uma rotina de estudos, de leituras, dificuldade de interpretação, ou até mesmo nessa questão de isolamento social, talvez pode estar relacionado também a esse lugar da visão, porque interferem, né, no todo, na forma como a gente se enxerga, na forma como a gente lida com a vida. Então, muito cuidado aí nessas fases iniciais. E aí um ponto que eu quero até abordar, né, o uso excessivo de telas, doutora, pode impactar na visão? Impacta. Hoje em dia a gente tem visto cada vez mais que o uso de tela, principalmente nas crianças pequenas, está relacionado com o aumento da miopia, pelo aumento do tamanho do olho em si. E não só o uso de tela, mas principalmente a privação das crianças para atividades externas. Hoje em dia a gente vive cada dia mais preso dentro de casa. Antigamente as pessoas desciam para jogar bola. Hoje em dia você não vê a Sim. criança mais fazendo isso. Ficam só jogando o joguinho no celular, assistindo vídeo no YouTube. Então, estão na escola o tempo todo lá, que precisam realmente estudar. E aí, quando chega em casa, que é para fazer uma atividade para estimular a visão de longe, eles ficam o tempo todo com o tablet, com o celular, com outra coisa, fazendo atividades aqui próximas. Então, isso de ficar forçando a visão para perto estimula com que a miopia aumente. Por isso que antigamente falava quem usava óculos era o quê? Era CDF. Porque Sim. geralmente era o mais inteligente, entre aspas, da turma, porque eram Uhum. pessoas que estudavam muito. Então essas pessoas acabavam desenvolvendo um pouco mais a miopia, entendeu? Então não é somente a questão do estímulo de perto, mas sim estimular eles a fazerem uma atividade externa, botar numa escolinha de futebol, botar para fazer um esporte, uma aula de natação. Isso aí Uhum. já ajuda, que já vai ser, além do estímulo para longe, já vai ser menos tempo livre para ele ficar vendo bobagem no celular, entendeu? Olha só, e tem mais, tá? Os ganhos, além aí de você ter uma boa visão, vai ser
desenvolver habilidades sociais. Também. Né, doutora? Se a gente for olhar, as habilidades sociais, elas são extremamente importantes aí para a sua vida. E claro que a gente usa muito as telas, né? Elas fazem parte hoje da Da nossa nossa vida, vida. mas a gente também pode impor ali alguns limites. Exato. É isso que precisa. Precisamos, inclusive, muitas pessoas têm buscado aí hoje mais esse contato físico, presencial, justamente para estar quebrando um pouco esse ciclo de telas que teve aí o aumento na pandemia, porque Sim. ali era a opção que a gente tinha, era o que cabia a Uhum. gente naquele momento, então, ok, mas agora a gente já está vivendo outro contexto. Então, quanto mais você aí desenvolve novos repertórios, sai para explorar um pouco o mundo, os músculos Do olho do seu também olho trabalho. trabalham e agradecem demais. Inclusive, recentemente, Lud, eu fiz a consulta e, claro, né, a gente já começa Estica o a braço. esticar o braço. Porém, no entanto, eu fiquei surpresa que ainda tenho muito músculo. Ainda tá conseguindo fazer essa compensação, Tá né? fazendo. Então, ainda Ótimo. vamos compensar até Até realmente realmente precisar. a última gota. E aí a gente vai desenvolvendo tudo isso. E existe, né, algumas síndromes relacionadas à visão computacional, que aí traz, né, um conjunto de problemas oculares, visuais que são causados pelo uso prolongado de telas. Sintomas incluem olhos secos, coceira, vermelhidão, visão turva, dores de cabeça e frequentemente dores no pescoço e no ombro. O que me pega muito aqui é que tem muita também relação com sintomas relacionados à ansiedade, né? Por exemplo, a visão turva, dores de cabeça, Sim. não é isso? Acabam estando relacionado, né? Que você tem uma demanda alta de uso de tela, você vai gerar uma sobrecarga de estresse, um cansaço mental também nessa pessoa, né? Então, acaba estando tudo relacionado. Sim. E uma dica muito legal que a gente faz é para essas pessoas que têm essa demanda mais alta é, por exemplo, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia orienta a cada 20 minutos fazer um intervalo de 20 segundos e olhar para uma distância de 20 pés, que seriam uns 6 metros mais ou menos. Para facilitar, eu falo aos pacientes, dá um intervalinho ali a cada 20, 30 minutos. Às vezes eu gosto de usar a técnica do Pomodoro, porque você não vai Sim. parar a cada 20 minutos para poder parar e ficar olhando para longe, né? Mas ali, naquele intervalinho dos 40, 30 minutos, que é o tempo de que você tem um ciclo da concentração, olha para longe, para o fundo da sala e tenta dar uma compensada. Ao invés de ficar 20 segundos, olha 30 segundos no fundo da sala. Pode ser pela janela, alguma coisa do tipo. E é bom que você já espairece também, vai ver uma paisagem diferente. E já relaxa, não precisa contar 6 metros. Olha para o horizonte, para o outro lado da rua, no fundo da sala, alguma coisa do tipo. Dá um jeito, porque senão você fica com aquela desculpa: ah, não vou fazer porque eu não tenho como. Dá para adaptar, entendeu? Sim. Dá para dar uma adaptada. E principalmente no trabalho, quando vai levantar, vai no banheiro, vai tomar o um cafezinho, não pegar o celular, entendeu? Porque é o que a gente faz. É o que a gente acaba É o que a gente fazendo. faz, ela sabe que ela também faz. Faço. Acabo fazendo também. É aquele momento que você Sim. dá uma verificada que foi que te mandou uma mensagem, mas não faça isso se você tem uma demanda muito alta de telas assim durante o dia, porque vai chegar de noite mais cansado ainda e de noite vai querer ficar usando a tela também, entendeu? Sim. Aí tem que ter aquele, como é que a gente fala, da higiene do sono, né? Sim. De dar um horário e dar uma desligada das telas, até para nossa mente também ficar mais relaxada. Sim. É uma coisa que me pega muito nos dias que eu tô no online, né, fazendo os atendimentos online, que eu vou começar a incluir aí entre uma sessão e outra, a parar um pouquinho e fazer esse distanciamento. Eu fazia muito lá atrás, mas a gente vai parando, né? E aí vai usando aquelas pausas que a gente tem para quê? Para o celular. Olhar o celular, responder mensagens, Isso. né? Olhar as redes sociais. Então, fica muito nesse contexto. Mas vou começar a incluir na minha rotina. E vale também, tá, colegas psicólogos, para que vocês cuidem aí da saúde ocular, por favor. Eu tenho tirado as luzes de ring light, né, da noite, Sim. justamente porque eu acredito que pode estar influenciando. Ajuda, né? Porque essa luz de LED ela acaba deixando aquela luz mais branca
acaba Sim, deixando você mais alerta. Quando você coloca a luz amarela, você já dá uma relaxada, fica um ambiente um pouco mais, como é que a gente pode falar? Um pouco mais confortável, sim, assim. É, aconchegante. aconchegante, exato. Então Sim. você já vai também relaxando um pouco mais, entendeu? Eu tenho percebido e tenho feito esses ajustes justamente para não quebrar tanto, né? Esse ciclo Uhum. da noite, essa relação com a higiene do sono. Uma coisa que eu acho extremamente importante, doutora, todos os especialistas falam da Uhum. importância dos bons hábitos. Sim. E por mais que a gente saiba todos eles de cós sorteado, de frente para trás, de trás para frente, a gente negligencia, né? Uhum. E isso ajuda também na questão da saúde ocular. A alimentação equilibrada termina melhorando a questão do olho seco, a Uhum. hidratação, se a pessoa bebe água suficiente ou não, isso também acaba influenciando. E fora o pessoal do glaucoma, fazer atividade física regular ajuda no controle da pressão intraocular também. Então, todo esse contexto acaba melhorando a nossa saúde como um todo, né? A atividade física vai ter relação com diabetes, com pressão alta. Quem tem descontrole pressórico e da glicemia vai acabar desenvolvendo retinopatias diabéticas, hipertensivas, o que seja. E aumenta o envelhecimento do olho como um todo. Quem tem Sim. diabetes vai acelerar o aparecimento da catarata, vai acelerar o aparecimento de outras coisas. Então, alimentação e atividade física é uma rotina mais saudável, seria mais indicado. Uhum, sim. E que eu sei que é extremamente desafiador para muita gente, né? Manter essa constância, manter os hábitos saudáveis e, de fato, cuidar um pouco mais de si nesse olhar mais amplo. E muitas vezes busca já quando as coisas já estão no extremo. Mas calma, você está tendo aí essa oportunidade de olhar um pouco aí para os seus hábitos, de pensar um pouco no seu bem-estar e de repente ir aos pouquinhos É, mudando uma mudando coisa de cada vez, uma né? coisa de cada vez, porque você se cobrar também muito não vai resolver Vai todos os piorar, vai ficar mais problemas. estressado. E aí vai gerar uma outra tensão, outro estresse. Então, uma coisinha de cada vez. A gente não tem como mudar tudo do dia para a noite e tá tudo bem. E isso significa que você tem mais uma oportunidade de cuidar de si. Então, lembre-se disso. Eu quero pontuar essa relação, né, da autoestima, e da ali construção da nossa identidade. A gente até falou um pouco antes, doutora, sobre o processo da cirurgia refrativa, né, que traz aí, devolve, ao meu ver, uma autoestima, Sim. devolve uma qualidade de vida. Como é isso para você? O que eu vejo muito das pacientes que a gente faz a cirurgia, que geralmente são pacientes que têm um grau mais alto, né? Menos 5, 6, às vezes algum grau um pouco menor, mas que já causa uma interferência, a pessoa já fica refém do uso do óculos. Está na rua e, não sei, quebrou o óculos, caiu, perdeu, esqueceu no Uber. A pessoa fica completamente perdida na rua ali. Se ela não tiver Ficar alguém, vulnerável, né? totalmente. Principalmente o que eu falo muito em relação aos idosos também, que vão fazer a cirurgia de catarata e podem ficar livres dos óculos, a depender da lente que escolham. Então, essa vulnerabilidade, principalmente quando a gente é mais idoso, acaba sendo um problema. Então, essa lente acaba sendo uma solução para várias questões deles. E os mais jovens, que ainda estão naquela fase ainda de formação, de autoestima, de tudo, acaba influenciando porque às vezes quer ir numa festa, quer ir numa coisa assim, aí tem que usar lente de contato, às vezes está tendo intolerância à lente, não quer usar mais aquele óculos que é muito grosso, porque não vai ficar tão bonito, não se acha bem com óculos. Eu, por exemplo, eu usava óculos quando era mais jovem, e aí eu achava horrível com óculos. Eu achava, a sensação que eu tinha quando eu usava óculos era que eu tava, sabe, final de semana que você nem tá totalmente largado, despojado em casa, que você não bota a lente de contato que você tá ali. A sensação que eu Uhum, tinha de sair, eu tava mal vestida, que eu não tinha tomado banho, que alguma coisa do tipo. Eu tava me sentindo o ó na hora que eu botava o óculos. Era sim. só botar a lente e já me sentia totalmente diferente, assim. Chega, me sentia mais bonita. Uhum. Então, quando eu tive uma intolerância à lente de contato, eu comecei a pedir para meu pai para poder fazer a cirurgia. E aí foi quando eu fiz. Foi na época que eu estava com 20 anos, mais ou menos. Aí quando eu fiz 21, antes de entrar na residência, aí eu fiz a cirurgia refrativa e depois já avancei para o restante das coisas. Então, eu experimentei isso
por mim mesma, saber como é essa sensação de Uhum. você acordar, olhar as coisas todas embaçadas, você não está enxergando direito as coisas, andar na rua, você não sabe quem é quem, aí a pessoa te cumprimenta e você fica olhando, fazendo cara de paisagem. E os pacientes falam muito isso. E meu grau não era tão alto. Quando hoje eu opero Uhum. um paciente de -5, que ele abre o olho, olha para mim, me enxerga logo depois da cirurgia e começa a chorar, agradecendo por estar conseguindo enxergar, é fantástico, é sensacional. Sim, sim, é devolver autoestima, Sim. né? De mostrar realmente que há caminhos. Uma coisa interessante que aconteceu até com meu esposo, ele precisou, né, fazer o uso do óculos com um determinado momento. E antes dele realmente fazer o uso do óculos, existia aquele estresse. Quando a gente não enxerga, né, as coisas como Sim, elas são, gera um estresse, gera uma irritabilidade, gera. né? Justamente porque tem uma relação muito forte ali com a autoestima, com a forma como eu enxergo a vida, o mundo, as coisas. E isso interfere também na nossa identidade. E aí, com o óculos, já trouxe essa tranquilidade. E hoje ele brinca, né? Que ele usa o óculos para me ouvir melhor. Sim. Né? O óculos ele Uhum. traz, além dessa questão com a visão, mas também desperta os outros sentidos. Sim. Faz sentido, doutora? Faz totalmente. A gente lembra de quando a gente está no carro, que você está procurando uma vaga, procurando alguma coisa, você faz o quê? Você diminui o som para enxergar Verdade. melhor. Então, eu Sim. lembrei logo dessa questão quando você comentou. Então, tudo termina estando relacionado, né? Uhum. E essa sensação da liberdade, assim, eu acabo vendo muito, que eu acho mais interessante ainda nos idosos, né? Quando fazem a catarata. Tem um caso que eu comentei que foi até recente, de uma senhorinha que ela entrou com ajuda, porque ela não se sentia segura, ela estava enxergando para onde é que ela estava andando, e aí precisava da ajuda da gente, ou então da neta, para poder chegar, sentar na cadeira, toda insegura, tadinha. Para sentar demorava uma vida, porque ela não conseguia ver que ela estava sentando na Uhum. cadeira, e morria de medo de cair. Sim. Aí, até no primeiro dia da cirurgia, para ela deitar na maca, deu um trabalho enorme. Na revisão já foi incrível, porque ela já entrou toda durinha, assim, andando. Não, não precisa não. Aí só dava o apoio mesmo para ela não se desequilibrar, né? Mas ela já via que ela estava entrando na sala, estava sentando na cadeira, já colocava a mãozinha no apoio do braço. E comentou que nesse lugar que eu opero é ali no Hospital Português. Sim. E aí, para sair do Hospital Português e ir para casa, elas passaram pela Barra, ali pelo Farol da Barra. E aí ela parou para beber uma água de coco lá e aí falou que tinha anos que ela não enxergava o Farol da Barra. Nossa, para mim é a paisagem mais bonita de Salvador. É você estar ali naquela descida e ter aquela vista. E ela me falar que tinha anos que ela não enxergava aquilo. E ela finalmente conseguiu ver. Nossa, meu olho encheu de lágrimas na hora. Sim. Não tem como você não tem o que falar uma coisa dessa, assim, sabe? Você devolver isso para uma pessoa não tem preço. Uhum. Sim. E a gente olha muito dentro desse contexto, né? Até volto a trazer o ponto da vulnerabilidade. Exato. Porque quando a gente enxerga e a gente vai perdendo a visão, a gente vai perdendo mais esse sentimento de segurança. É, a A gente fica confiança. inseguro, vem o medo, vem a ansiedade, e muitas vezes Sim, abre também ali um processo para uma depressão, porque é exato. onde começa a se isolar mais. Então, se eu não estou conseguindo, por exemplo, digitar a senha do meu banco quando eu vou no supermercado e passo o Aham, cartão, eu deixo de sair, eu deixo de ir no mercado, então eu tenho que exato. pedir ajuda, e como tudo isso influencia? E a gente tem pesquisas hoje mostrando a associação da catarata com demência e com Alzheimer também. Porque esse idoso está ali sem enxergar, ele vai atrofiando, ele não tem mais interação com a família, não tem mais interação, não assiste uma televisão, não tem estímulos externos nenhum praticamente, porque ele vai se Sim. isolando naquele mundinho dele ali, que vai ficando cada vez mais embaçado se ninguém fizer nada. Uhum. E já cansei de atender idosos que falam, ah, doutora, mas eu tô com 86 anos, já não adianta mais nada não. Não, a gente não sabe, um ano que seja que tenha de proveito disso, já é muito tempo, entendeu? É uma diferença absurda que faz na vida da pessoa.
E mesmo que seja um idoso com certa debilidade, ou já está acamado, alguma coisa do tipo, ele ainda está ali, é uma coisa que ele ainda pode usar, é a visão dele, ele ainda pode ver os netos, pode ver uma TV, pode assistir a novela que sempre gostou de Uhum. assistir, sabe? Assim, não sei, Sim. independente do que seja, fazer qualquer besteira assim, mas ele está vendo as pessoas, ele está vivendo em sociedade ali, entendeu? Já se foi o tempo, né, doutora, onde os idosos eles eram excluídos Isso. da sociedade. A gente está vivendo em uma era onde há inclusão, onde há participação e a interação. Então, se você aí tem um idoso, uma idosa que convive com você, lembre-se, né? Eu acho que qualidade de vida não tem idade, não tem Exato. preço e que é um direito que todos nós temos. Então, devolver essa dignidade compensa. Demais, compensa muito. Você Uhum. vê a diferença, você vê nitidamente a diferença até da forma com que eles falam depois. Essa segurança voltando, sabe? Sim. Parece que eles ficam mais empoderados, assim, coisa do tipo. Empoderamento. É, exato. Sim. E quanto isso traz também essa relação, né, com a saúde mental. Afinal, o empoderamento, esse lugar de confiança, de segurança, de sensação de bem-estar, ativa aí os hormônios do prazer, do bem-estar e, consequentemente, a gente consegue desenvolver boas habilidades para lidar com a vida. Como eu já trouxe, né, a forma como a gente enxerga nós, o outro e o mundo não depende apenas do nosso campo de visão. Depende também muito da forma como a gente pensa e como os nossos pensamentos interpretam a situação e o contexto. Se a gente está enxergando mal, a gente vai distorcer tudo, tá? A gente vai distorcer o que está à nossa frente, a gente vai olhar e muitas vezes achar que a gente está certo demais e na verdade é só uma visão turva e não Exatamente. era bem aquilo. Então cuide também aí dos seus pensamentos, assim como você vai cuidar da sua visão. Então, trazendo essa relação de autoimagem e autoestima e o impacto que traz na saúde mental. O óculos ou a cirurgia, né, são formas de devolver, quase não sai, devolver aí a autoestima. Isso, exato. Autoestima e a liberdade, né? Uhum, sim, sim. E agora vamos pensar na prevenção. Sim, Importante, né? totalmente. Totalmente. O que é que pode, Lud, quais hábitos simples assim a gente pode trazer como uma prevenção na nossa saúde ocular? Então, uma das coisas principais, principalmente em crianças, que a gente vê acontecendo bastante, é o hábito de coçar os olhos. A gente Hum. não deveria coçar Ah, eu os vi um olhos. vídeo seu no Você viu? Instagram. Vi. Aquele vídeo é sensacional, da ressonância mostrando o que acontece dentro da gente na hora de estar coçando, né? Você vê, às vezes eu mostro isso para adolescente, que não quer parar de coçar o olho. Eu falo, quer Uhum. ver o que, é que acontece com você? Aí eu abro lá e mostro. O olho tremendo, o nervo óptico tremendo, e você vê o tremor dentro também no encéfalo. Nossa, aquilo ali é muito estranho quando você mostra para a pessoa. Então a pessoa realmente se convence, às vezes, a parar de coçar. E não é somente por causa desse tremor, assim, o que acontece de verdade é o impacto que isso gera na córnea. Porque a Sim. gente tendo esse hábito de mecanicamente estar ali esfregando e comprimindo a córnea, com o tempo isso vai modificando o formato dela. E a gente pode acabar desenvolvendo um ceratocone. Até pessoas que não teriam geneticamente uma propensão ao ceratocone, mecanicamente podem acabar apresentando essa alteração na córnea com o tempo, de tanto estar ali todo dia esfregando o olho, entendeu? Então isso é uma coisa, se a gente detecta logo na criança, já previne isso desde novinho, a gente consegue evitar um problema maior no futuro. Uhum. Então, esse hábito de botar ali, também a gente está ali no shopping, pega num corrimão, numa maçaneta, apertou o botão do elevador, 300 pessoas apertaram aquele negócio, está tudo sujo. Você vai depois e enfia essa mão no olho, as conjuntivites da vida estão por aí também. Então, isso já vai prevenir muitas outras alterações, além do ceratocone. Outra questão que a gente poderia fazer são os descansos para chegar no final do dia com a visão um pouco melhor, menos cansada no caso. Fazer as consultas de rotina vai ser importantíssimo. A gente não consegue perceber muita coisa que está acontecendo dentro do nosso olho. Então, nas consultas, o oftalmo treinado ele consegue detectar se está tendo alguma alteração na visão, na qualidade da visão.
se tem alguma coisa na córnea, na retina, ver a pressão do olho, porque pode estar desenvolvendo um glaucoma, se a pessoa tiver uma tendência também familiar, é mais importante ainda fazer esse acompanhamento. Então, são vários detalhezinhos que a gente consegue observar e juntar tudo para detectar alterações de forma precoce. Perfeito. E de quanto em quanto tempo a gente vai para as consultas, mais ou Olha, menos? de rotina, para quem não tem nenhum problema específico, eu aconselho anualmente, pelo menos uma vez no ano, fazer um ano e meio, dá para, não precisa ser tão rigoroso assim. Nas pessoas mais com idade mais avançada, lá para os 50, talvez ser mais rigoroso mesmo com um ano. E se a pessoa tiver qualquer tipo de alteração oftalmológica, aí tem que adequar de acordo com o que ele apresente, que às vezes pode ser necessário a cada 3 meses, a cada 6 meses. Aí vai variar um pouquinho do que ele precisa e do que está sendo acompanhado. Sim, sim, perfeito. Tem dois sintomas bem específicos que eu gostaria da gente conversar, que é o mais comum, que é o olho Tremendo. balançando, tremendo. Uhum. É comum acontecer, as pessoas Demais. buscam. Muito, muito. Às vezes até brinco, chego, doutora, meu olho tá tremendo, eu falo, meu também. Mas é Sim. bem comum, está muito relacionado ao estresse, ansiedade, sobrecarga no trabalho. Eu sempre pergunto se está passando por alguma situação diferente em casa, no trabalho, na vida como um todo, porque acaba interferindo, são espasmos musculares ali pela tensão. Mesma tensão que a gente tem, às vezes, a tremer a abinha do nariz também pode acontecer, a lateral da boca também pode ter esses Sim. espasmos também. Então, mas no olho sempre tem, sempre. No consultório é super Comenta comum. aqui se você tem esses espasmos aí oculares, se seu olho treme com frequência. Comente aqui que a gente quer te conhecer melhor, hein, doutora? Principalmente, está precisando passar umas férias, uma relaxada. Melhorar esses hábitos, né? Exato. Colocar em prática o que você está assistindo aqui com a gente. Então, tudo isso vai trazer aí mais qualidade de vida. E um segundo sintoma que eu observei assim recente é essa relação da dilatação da pupila. É possível, diante de um contexto emocional, dilatar a pupila? Então, às vezes pode acontecer sim, por causa daquele sistema de luta e fuga, né? Quanto mais adrenalina a gente está no nosso organismo, mais a pupila vai reagir de uma forma, entendeu? Então, esse mecanismo da gente, quando a gente está numa carga de estresse muito alta, você vai responder no seu corpo com mais dopamina, mais adrenalina, entendeu? Então, vai ter efeito também na pupila. Tanto é que quando a gente não fala, quando a gente está apaixonado, a gente está olhando para a pessoa amada, a pupila dilata. Então, Sim. tem essas questões. Quando a pessoa está mentindo, você consegue perceber também, às vezes, por questão da pupila, pela contração, tudo pela liberação de neurotransmissores da gente. Então, termina tendo relação também. Nosso corpo, ele é realmente incrível. Totalmente. E como é que a gente vai se relacionando, né? Não é só uma visão, não é só um sentido, é o todo, é o que engloba ali o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. E outros aspectos importantes, né? A qualidade de sono, o quanto é que influencia também, né? Ter esse relaxamento, Sim. esse processo mesmo de desacelerar. Não, totalmente. Isso do sono, do fato de desacelerar, termina batendo muito com aquele exemplo que eu dou do computador, né? O computador sobrecarregado. A nossa mente estiver sobrecarregada, a nossa visão também não vai ser a mesma coisa, vai ter alguma diferença. E até o que a gente está vendo, a gente não consegue perceber. Quantas vezes a gente está procurando alguma coisa, está estressado, precisa sair, está procurando a chave está em cima da mesa, na nossa frente, a gente não está enxergando. Precisa vir uma outra pessoa e mostrar a chave aqui. Ou então, do nada, parece que ela apareceu, assim, né? Só se materializou ali, você fica, cadê que eu vi? Olhei aqui agora e não vi. Entendeu? Então, isso tudo está relacionado como a gente percebe o ambiente que a gente está enxergando. Às vezes a gente está Perfeito. vendo e não está enxergando. Sim, Exatamente. sim. Muito bem. Vou dar uma pausa nesse assunto, doutora, porque eu quero falar aqui dos nossos parceiros. Afinal, além das sessões, ele conta aí com apoio e com parceiros incríveis que trazem a cada episódio sabores e imagem visual diferenciada. A gente tem aqui os biscoitos amanteigados sabor de vó. Inclusive, a gente tem aqui uma lembrancinha para a nossa convidada. Obrigada. Biscoitos amanteigados
com diversos sabores, inclusive personalizados também. Se você aí tem sua marca, se você aí deseja presentear, vale super a pena. E aquele biscoito que lembra casa de vó, que lembra aconchego, que lembra conforto e carinho. Eu vou deixar aqui na descrição todos os contatos que você pode fazer as suas encomendas. E temos também a nossa parceira, Stock Prime, que é uma loja de vestuário feminino e que está trazendo aí algumas novidades. Eu estou vestindo Stock Prime e você aí tem um cupom de desconto de 10% na sua primeira compra. Então, acesse as redes sociais da Stock Prime e faça as suas compras. Vamos dar continuidade aos tópicos finais. Estamos chegando, doutora, à parte final do nosso podcast. Muitos assuntos. Falar sobre saúde mental, falar sobre saúde da visão, do olho, é algo que realmente eu imagino que está trazendo ali conhecimento para muitas outras pessoas que estão nos assistindo. Inclusive, se você curtiu esse episódio, deixa aí o seu like, já compartilha para aquela pessoa que precisa se conectar para olhar mais esse cuidado com o lado visual, com a sua saúde mental e entender um pouco como funciona todos esses impactos. Doutora, o que a oftalmologia ela pode aprender com a saúde mental? Eu acho que o que a gente pode aprender muito, talvez seja o ouvir. O ouvir que se perdeu, acho que não só na oftalmologia, mas como na medicina como um todo. A questão da humanização da coisa. A gente ouvir e dar atenção ao que o paciente está falando. Acho que isso aí é o principal. Perfeito. E o quanto é que a gente hoje estamos, né, acelerados, corridos e falta, né? Falta esse cuidado. Falar sobre saúde mental é importante, é necessário, é prioridade. E talvez enxergar bem não seja só sobre ter a nitidez. Exato. Né? É sobre ter consciência, é sobre realmente entender o que é que faz bem para mim, por onde eu devo começar, com quem eu devo me conectar. E é perceber essa relação e esse cuidado com o nosso corpo. Afinal, por mais corridos que nós aí estejamos, há sempre um tempo pra gente. Questão de prioridade, né? Quando a gente prioriza alguma coisa, a gente sempre vai ter tempo para aquilo. Então, a gente precisa se colocar em primeiro lugar também. Perfeito. Qual é a sua rede social, doutora? Então, no Instagram, doutora Ludmila Beroja. E tem também o canal do YouTube, também doutora Ludmila Beroja, e o site, também doutoraludmilaberoja.com.br. Perfeito, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, eu inclusive vou marcar o canal, justamente para que você aí vá acessar conteúdos e conhecimentos que agregam na sua vida. Inclusive, se você aí estiver precisando fazer a marcação da sua consulta, tá? Então, a doutora vai ficar muito feliz em te receber lá no consultório para fazer o seu exame, o seu check-up aí anual e te ajudar a ter um cuidado com a sua saúde visual cada vez melhor. Esse foi mais um episódio, gente, do Além das Sessões, e eu espero que esse conteúdo tenha significado aí muito para você. Doutora, muito obrigada. Obrigada Estou também, muito Andressa. feliz em te ter aqui conosco. E quem sabe, em uma próxima oportunidade, a gente já traz outros assuntos relacionados aí à saúde ocular. Com certeza. Um abraço, gente. Até a próxima.